Fala, comunidade cachorreira! Qual é a idade certa para a gente iniciar a educação dos nossos cães? Parece uma pergunta simples, mas acreditem, ela é recorrente. Você sabe a resposta? Ficou interessado? Então, vem comigo, eu sei essa resposta. Meu nome é Douglas Bernardo, sou adestrador de cães e nesse vídeo eu vou explicar quando você deve iniciar a educação do seu cão e o que você deve levar em consideração para isso. Os cães começam a aprender desde cedo. Desde que eles nascem, eles começam a receber informações do ambiente onde estão inseridos. E é ali também que eles começam a aprender questões sociais, questões de interação. É nessa fase que eles começam a aprender questões de convívio social, porque normalmente eles estão inseridos junto com a própria mãe e os irmãos. Aí entra a socialização. A socialização, ela é primordial para uma vida saudável do cão. Aliás, a socialização é essencial, pois ela vai ajudar você no restante da educação. Então a resposta, de forma geral, é quanto antes, melhor. Mas isso é regra geral. A gente tem que se atentar a alguns detalhes, então não sai daí. Quanto antes a gente iniciar a educação, a socialização do nosso cão, melhor. E se tratando de filhotes, a gente tem uma fase que a gente chama de janela social ou janela de socialização, que é uma fase em que o cão está mais receptivo aos estímulos externos. E isso acontece entre aproximadamente um mês, ou o primeiro mês e o quinto mês do cão. Então é o momento que a gente deve apresentar o maior número de informações possível para o cão. Apresentar ele para o maior número de situações. Apresentar o mundo. Essa fase é a fase mais importante do cão na questão de apresentações. Então, nesse momento, a gente começa a apresentar o mundo. Claro, sempre com cautela, sempre associando cada situação a algo bom. Não dá para pegar, por exemplo, um filhote de 60 dias e levar para assistir uma virada de ano, por exemplo. Então, sempre com cautela, sempre respeitando a sensibilidade de cada indivíduo. Porém, a gente tem nessa mesma fase, um obstáculo: o ciclo de vacinas. A gente não pode expor o cão a ambientes não controlados enquanto o ciclo de vacina não está completo. E o ciclo acontece justamente dentro da fase de socialização, dentro da janela de socialização. Seria perfeito se a gente pudesse pegar o nosso cachorrinho de 60, 90 dias e levar para uma praça, para ele conhecer novos sons, novos cheiros, novas texturas, novos ambientes, mas não é assim. Infelizmente, a gente tem que respeitar o ciclo de vacinas pela própria segurança do cão. A gente não pode pegar e botar coleirinho, peitoral e a guia e sair com o cão por uma rua qualquer, passeando, se o ciclo de vacinas não está completo. Pelo menos não é o ideal. Mas, ainda assim, a sua missão é apresentar o mundo para o cão. Por quê? Porque o cão não precisa estar com o ciclo de vacinas completo para, por exemplo, conhecer novos sons. Exatamente. Você pode apresentar inúmeros estímulos sonoros para o seu cão sem que o ciclo de vacinas esteja completo, para que depois ele não apresente certas preocupações, que é o histórico normal dos cães, que a gente sabe que eles são preocupados com, por exemplo, o som do estampido dos fogos de artifício. A gente gosta de colocar a responsabilidade dessa preocupação em relação à sensibilidade que eles têm. Sim, eles ouvem muito melhor do que nós, mas não necessariamente eles possuem uma sensibilidade maior, uma intolerância ao som mais alto. Então, a responsabilidade da preocupação que eles oferecem em relação aos sons é do responsável pelo cão. Porque se fosse somente pela sensibilidade, eles não teriam medo do som do trovão, por exemplo. E muitos cães apresentam medo do som do trovão. Não é pela sensibilidade, é por não conhecer. Então a gente tem que apresentar novos sons. Apresente de forma cautelosa, mas apresente. O soprador é outro som muito agudo que costuma preocupar bastante os cães. Então, apresente. Use o seu secador de casa. De forma cautelosa, vai apresentando novos sons. Não precisa esperar o ciclo de vacinas estar completo. O xixi e o cocô, por exemplo. Fazer xixi e cocô no lugar certo também não precisa do ciclo completo. O cão está em casa, então a educação começa assim que ele chegar na sua casa. Mordidas como forma de interação é outra coisa que não precisa esperar o ciclo de vacinas estar completo. De sensibilizar em relação à caixa de transporte é outra coisa que você pode fazer enquanto ele está dentro do ciclo de vacinas aberto.
Sensibilize para que ele olhe para a caixa de transporte como uma coisa boa. Eu tenho um vídeo que fala sobre caixa de transporte. Vou deixar aqui nos comentários. Então, a regra é quanto antes, melhor. Tá bom, mas meu cão já tem uma certa idade, não importa, a regra é a mesma. Quanto antes, melhor. Quanto antes você decidir, melhor. Assim que ele chegar na sua casa, melhor. Digamos que você assistiu esse vídeo de forma aleatória, caiu no seu colo, o YouTube colocou na frente do seu computador. Mas você não quer educar o seu cão, você não quer desprender desse tempo. Aí você quer contratar um profissional. A regra é a mesma. Porque existem alguns comportamentos que eles são involuntariamente reforçados pelos responsáveis pelos cães. Eu sei que muitas vezes é com outra intenção, mas aquele comportamento que involuntariamente é reforçado, ele pode se tornar um problema futuro e o adestrador está ali para quê? Para puxar a orelha do responsável pelo cão. Os pulos, por exemplo. Os pulos é um problema muito comum e que geralmente eles involuntariamente são reforçados. Como, por exemplo, o cão pula em você e você faz carinho, mas você não gosta do pulo. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu cheguei na casa do meu cliente e eu enxerguei ele interagindo com o cão. Eu lembro muito bem de uma imagem, chega a ser uma imagem bonita porque era um collie gigantão, abraçado com as duas patas apoiadas nos ombros e os dois interagindo, ele fazendo carinho no cão. E eu já grito lá de fora, ó, tô vendo isso aí. Então, esse comportamento de pular, ele vai se perpetuar. E quanto mais tempo, claro, ele vai se perpetuar se for sempre reforçado. E quanto mais tempo ele foi reforçado, ele virou um condicionamento. Então, mais tempo ele leva para se extinguir. Por isso a importância de quanto antes você contratar um adestrador, melhor. Porque os comportamentos eles acabam condicionando, eles acabam virando verdade absoluta na cabeça do cão. E aí mudar esse comportamento é um pouco mais lento. Eu gosto sempre de usar o exemplo, no nosso mundo, o exemplo da gaveta. Gaveta de talheres. Talvez você já tenha tido essa experiência, mas mude os talheres de lugar. Você usou uma cozinha, eu falo da cozinha porque a cozinha a gente utiliza ela muito para o condicionamento. A gente não precisa pensar onde estão os talheres. Não, a gente não pensa, a gente já sabe e já vai automaticamente na gaveta correta. Então, mude os talheres de lugar. Quantas vezes ainda a gente vai abrir aquela gaveta antiga na esperança de encontrar aquele talher, só vai se dar conta que não está ali depois? Isso é condicionamento. E aí o tempo que o cão leva para mudar isso é um pouco maior, porque a gente ainda tem essa consciência, né? Então, por isso a importância de quanto antes você contratar um profissional, melhor. E também não existe idade limite. Os cães aprendem para sempre. Inclusive, eu tenho um vídeo, eu acho que é o meu primeiro vídeo do YouTube, em que eu estou com o Sirius, meu pastor alemão que nos deixou em março, e que na época ele tinha 11 ou 12 anos e eu ensinei um novo exercício para ele. Vou deixar também nos comentários para mostrar que cães mesmo com 12 anos aprendem coisas novas. Claro, é muito, assim como acontece com a gente, com certeza eu aprenderia, por exemplo, a editar um vídeo para publicar no YouTube quando eu tinha 16, ou agora que eu já tenho 27 anos. Então, não existe idade limite. Quanto mais jovem, mais rápido, mais eles aprendem para sempre. E com associações positivas, reforço positivo, paciência, você já pode começar a ensinar senta, deita, fica, os exercícios essenciais com um filhote de 60 dias. Claro, se a gente estiver falando então de cães de trabalho, aí a gente tem que levar sim em consideração a idade do cão. Porque a idade vem junto com a maturidade. E cães de guarda, eles são trabalhados para se tornarem confiantes, seguros. A missão do figurante é mostrar para o cão que ele sim, que ele é valente, que ele é aquilo que ele nasceu para ser. E para isso o figurante tem que respeitar não só a idade, porque isso varia de cão para cão, mas a maturidade. Então, para cães de guarda, a gente tem que respeitar a idade para seguir cada etapa do processo. Mas ainda assim, respeitando cada limitação, cada sensibilidade, quanto antes melhor. Recapitulando, qual é a regra? Quanto antes melhor. Quanto mais cedo, melhor. Assim que o seu cão chegar na sua casa, melhor. Assim que você decidir, melhor. Assim que você assistir esse vídeo, melhor. Melhor ainda depois que você curtir esse vídeo. E se você se inscrever, então, muito melhor, porque neste canal vai ter muito conteúdo importante para te auxiliar na educação do seu cão. Então, já se inscreva no canal e ative o sininho.
para que o YouTube se encarregue de te avisar quando eu publicar um novo vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.